Prefeitura de Foz do Iguaçu está dando mais um importante passo no enfrentamento ao coronavírus. A partir de agora, está autorizando o retorno monitorado das atividades comerciais da cidade, mas é preciso lembrar das principais regras. Primeiro, mantenha o distanciamento social, evite beijos, abraços e apertos de mão. Segundo, não formar aglomerações. Mantenha sempre os ambientes ventilados com portas e janelas abertas. Terceiro, lave sempre as mãos com água e sabão ou, quando não for possível, utilize álcool em gel. Outra regra importante é que o uso de máscaras ainda é obrigatório. Recomendamos que idosos com mais de 60 anos e crianças menores de 14 anos não frequentem o comércio. E o mais importante, somente saia de casa se for necessário. Foz do Iguaçu se preparou para enfrentar a Covid-19, mas você ainda precisa seguir fazendo a sua parte. Juntos iremos superar esse momento. Prefeitura de Foz do Iguaçu. Agora todos cuidam de todos. Bem, boa noite, estamos aqui novamente. Como vocês perceberam, tivemos um pequeno problema técnico com a questão da internet, mas voltamos aqui e voltamos novamente com o Rafael, que é o gerente e responsável técnico do Laboratório Municipal, que, como nós não sabemos exatamente onde é que parou a live, então o Rafael conta de novo a história da operação de guerra que nós fizemos para trazer para cá os exames de PCR para detectar a Covid-19 no Laboratório Municipal. E também depois vamos falar um pouquinho sobre o que faremos com esses exames. Boa noite secretário, boa noite população de Foz do Iguaçu. Como a gente já tinha falado, o secretário mesmo falou, foi uma operação de guerra. Há mais ou menos 40 dias a gente já vem contactando todos os nossos fornecedores, pessoas que a gente conhece, amigos de amigos, até para a gente poder conseguir esses testes, os testes rápidos ou então os testes de PCR. E vale ressaltar uma dúvida que muitas pessoas têm: os testes que a gente comprou, adquiriu, que a gente vai fazer no laboratório são os testes de PCR, não são os testes rápidos. Os testes rápidos são os testes de detecção de anticorpo. O que a gente adquiriu, o que a gente vai fazer e disponibilizar para a população de Foz do Iguaçu são os testes de PCR, aqueles que detectam o genoma viral, são os mais específicos, os mais sensíveis. Então, como eles são bem mais específicos, bem mais complexos e bem mais sensíveis, a gente só conseguiu isso graças à parceria junto ao Nilo, não somente cedendo o corpo técnico e também alguns equipamentos para a gente poder fazer esses exames lá no laboratório, mas também contatando alguns dos seus fornecedores. E a partir daí, a Fundação Municipal, a Prefeitura, através da Fundação Municipal, conseguiu adquirir primeiro 8.000 testes e logo após a gente fez uma compra de 20.000 testes. Semana passada a gente já recebeu uma parte desses dos 8.000 testes, só que a gente recebe por parcela e a gente recebe não ele como um todo, porque ele é como um combo, ele tem partes, são fases para a realização do PCR. Então, semana passada a gente recebeu já uma parte dos kits de extração, dos mix de reagentes, mas estava faltando as sondas e os primers, que são os que detectam realmente o genoma viral. Então, todos esses reagentes, todos esses testes, eles são comercializados e vêm dos Estados Unidos, e todos nós sabemos, acompanhamos lá no jornal que lá a situação está bem complicada. E aí, assim, a gente comprou, a gente sempre ficou em contato até para a gente conseguir ter certeza que esses testes, esses insumos chegariam até aqui. Na semana passada, na sexta-feira, esses testes dessas sondas, esses primers chegaram dos Estados Unidos e seriam disponibilizados para a gente, mas eles viriam, como também nós sabemos, a questão de transporte está bem complicada. Talvez chegariam aqui na sexta ou na segunda-feira. Então a gente montou, foi disponibilizado um transporte aéreo e eu pessoalmente fui a Belo Horizonte hoje para a gente poder retirar esses insumos que estavam faltando e trouxemos aqui para Foz do Iguaçu para a partir já nos próximos dias, terça-feira, amanhã ou então quarta-feira já vamos disponibilizar para a população. Vale ressaltar também que esses testes, o PCR, o que a gente trouxe hoje de Belo Horizonte são os testes que foram
editados e validados pelo CDC dos Estados Unidos. Então, é o que todo mundo quer, o mundo inteiro quer esses testes. E nós conseguimos trazer para cá, são os mais sensíveis, os mais específicos que tem. Então a gente vai poder disponibilizar um teste de alta qualidade para a população mesmo de Foz do Iguaçu, para que a gente possa seguir nessa luta contra o coronavírus. Lembrando que toda essa operação ela só foi possível, além da dedicação do Rafael, da Leandra, da Unila, toda a equipe que buscou construir um formato, e ele foi possível graças fundamentalmente à Unila, porque a Unila, devido à parceria com laboratórios do mundo inteiro, por promover pesquisa, conseguiu viabilizar o fornecedor, e esse fornecedor nos entregou, fazendo uma ideia inicial. Tivemos que mudar o local do embarque nos Estados Unidos, de uma cidade para outra. Veio de Dallas, no Texas, na sexta-feira, e para buscar esses exames na segunda-feira, foi viabilizado um transporte aéreo. Graças ao empresário local, que contribuiu imensamente com o combate à pandemia em Foz do Iguaçu. Não vamos divulgar o nome dele porque ele não autorizou que fizéssemos isso, mas foi um auxílio da mais alta valia para o município de Foz do Iguaçu. Então, fica aqui o nosso agradecimento a essa contribuição imensurável para o combate à pandemia em nossa cidade. Pois é, e aí assim, esses testes a gente, nessa primeira fase a gente adquiriu esses 8.000 testes, a gente, além do Covid, a gente também adquiriu alguns testes para outras linhagens do Covid. A gente vai se reunir lá no hospital para decidir qual a melhor forma de usar algum paciente que esteja em estado grave, UTI, pneumonia, que possa a gente testar para Covid e que seja negativo, a gente testar esses outros tipos de vírus, tentando uma tentativa de descobrir qual é a causa da doença desse paciente. E também os próximos 20.000 testes, a gente já tem uma promessa de que seja já disponibilizado para a gente nos próximos 15 dias. Então, é realmente uma operação de guerra que a gente está fazendo junto com os nossos fornecedores, mudando até, como o secretário disse, os voos, porque alguns voos estão sendo cancelados nos Estados Unidos de vinda para o Brasil, a gente mudando de cidade para oportunizar mesmo essa vinda o mais breve possível para a gente. Então, os nossos parceiros, os nossos fornecedores também estão batalhando para que possam fornecer logo esses testes para a gente, sabe da nossa urgência, sabe o quanto a gente precisa desses testes para a população de Foz do Iguaçu. Então a gente, mais tardar 15 dias, eles vão disponibilizar esses 20.000 testes para a população. Com essa aquisição dos testes, só para a gente deixar muito claro, possibilita o município, viabiliza que o município construa o nosso projeto de manejo dos casos positivos, dos casos sintomáticos gripais positivos, e pesquise os casos assintomáticos. O que isso quer dizer? Isso não significa que não iremos manter o controle epidemiológico oficial, que será mantido de acordo com a determinação da Secretaria Estadual da Saúde e do Ministério da Saúde. O que nós vamos fazer é que, além desse controle epidemiológico que é feito com a testagem chamada oficial do Laboratório Central do Estado, que são aqueles casos hoje, somente os casos internados no Hospital Municipal que estão sendo testados, nós vamos testar todos os casos sintomáticos gripais que nós encontrarmos no município de Foz do Iguaçu, assim como vamos fazer uma busca ativa de casos assintomáticos. Com a detecção desses casos, nós vamos possibilitar o isolamento prematuro de cada um desses casos e tentando manter o controle da circulação viral em Foz do Iguaçu. É de uma enorme valia, por isso todo esse esforço. A questão dos exames ela é fundamental para que a cidade, para que a nossa equipe tenha condições
de manter o monitoramento completo de como está a circulação viral no município, inclusive poder atuar em áreas, por exemplo, se a circulação viral chegar a determinada região mais grave do que outra região, nós podemos tomar medidas específicas para aquela região e não só para a cidade inteira. Então, isso vai nos possibilitar construir uma política de monitoramento e de contenção da Covid-2019 em Foz do Iguaçu, além das medidas restritivas. Com isso nós vamos... O projeto dos hotéis está em andamento, que se soma ao projeto dos exames, da testagem. E eu quero deixar muito claro que a testagem em massa que nós falamos não é a testagem de todo mundo. É a testagem dos casos sintomáticos gripais. Então, Rafael, agradecer imensamente a sua colaboração, a sua dedicação nesse processo, parabenizar o Hospital Municipal, o Laboratório Municipal, a Unila, a Leandra, toda a equipe que participou imensamente desse processo, que tornou isso viável, e a partir de agora, então, temos todas as condições de atuar muito mais firme no controle da circulação viral em Foz do Iguaçu. Agradecer a sua participação, a sua presença. Obrigado. E boa sorte nesse trabalho longo, que a cidade precisa muito de vocês. Queria convidar a Salete Horst, secretária da Fazenda. Enquanto a Salete se movimenta para cá, nós vamos falar sobre o decreto 28055. Eu quero dar duas notícias a vocês. Primeiro, uma notícia importante, duas boas notícias. A primeira delas, informar que chegaram hoje mais 20 camas de UTI para o Hospital Municipal, que serão utilizadas na ala de isolamento que o município e o Hospital Municipal estão construindo lá na região onde era o SEM antigo. A cidade ganhará mais 14 leitos de isolamento com capacidade de UTI imediatamente a partir da chegada dessas camas. Os monitores já chegaram e de alguns respiradores que conseguimos adquirir. E complementando a notícia, hoje tivemos uma reunião, eu e o prefeito, com o Coronel Áureo, da Itaipu Nacional, da diretoria executiva da Itaipu Nacional, e ele confirmou que o município vai receber até o dia 15 de maio mais 15 respiradores que estão sendo adquiridos pela Itaipu Nacional e que se juntará a esse esforço do município de constituir toda a estrutura necessária para fazer o enfrentamento à Covid-2019. Além da questão dos respiradores, também foi confirmado com o Coronel Áureo que o município de Foz do Iguaçu, que o Hospital Costa Cavalcante participará com o seu laboratório desse esforço de testagem que nós estamos implantando a partir da chegada dos nossos exames e a chegada dos exames do Costa Cavalcante. Nós teremos 2 laboratórios em Foz do Iguaçu atuando firmemente nesse esforço de testagem, de monitoramento da doença em Foz do Iguaçu e principalmente auxiliará muito, como eu disse, no controle da circulação viral na cidade. Salete, decreto 28055 de 20 de abril de 2020, resultado de um esforço liderado aí pelo prefeito da retomada econômica da cidade, da retomada principalmente de uma das áreas mais sensíveis, que é o chamado comércio varejista. Essa talvez seja a principal novidade do decreto, mas não é só isso que o decreto trata. O decreto trata também da retomada de alguns outros serviços e de algumas novidades que acho que você poderia fazer um relato geral e a partir daí nós vamos esclarecendo ponto a ponto. Tá. Então, boa noite a todos. Esse decreto, ele consolida, então, todas as determinações anteriores. Então, está nesse mesmo decreto, as decisões tomadas anteriormente e as novas. Então, assim, ele começa falando sobre as atividades essenciais que ele mantém dos decretos anteriores, tá? Então, algumas pequenas alterações. Pequenas alterações, mas nas atividades essenciais aqui, não houve alteração nem inclusão de nenhuma atividade. Na seção 2, atividades individuais e por agendamento, era o que a gente já estava trabalhando desde a semana passada, porém, vocês podem ver do inciso 10 para frente, nós incluímos mais algumas atividades, tipo oficina de assistência técnica, todo tipo de assistência técnica,
autoescolas, clínicas e centros de estética, estande de tiros, despachante de trânsito e serviços de emplacamento, estúdios fotográficos, serviços de lavagem de veículos, serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros. Então, essas atividades, elas vieram se somar, elas não estavam no decreto anterior. Na sequência, a gente vai ter aqui a sessão... Lembrando que as atividades são para atividades de agendamento e atendimento individual. Isso, porque essas permanecem no mesmo formato do decreto anterior. São atividades individuais e por agendamento. Então, essas permanecem nesse mesmo critério e podendo funcionar a partir das 9 horas da manhã. Justamente para a gente evitar aquele tumulto ou aglomeração no transporte público. A seção 3 é a seção que vai tratar do funcionamento do comércio varejista e atacadista. Aqui é algo que os empresários estavam ansiosos esperando por essa medida. Aqui libera então os estabelecimentos comerciais, com todos esses estabelecimentos ficando limitado a 30% da capacidade de público. A capacidade de público é o que está lá no projeto de prevenção de incêndio do bombeiro, tá? Não levando em conta o número de funcionários. Isso É importante que fique muito claro, porque quando nós estamos falando de capacidade de público, nós estamos deixando que os empresários definam quantos funcionários terão dentro de cada estabelecimento e organiza as escalas de acordo com o que ele entender que seja o mais prudente e o necessário para o seu funcionamento. Ou seja, essa capacidade de 30% é a capacidade de público sem contar os funcionários. Isso. E sempre mantendo, claro, o distanciamento de 2 metros entre as pessoas nesses estabelecimentos comerciais. E aí, nessa seção aqui, no artigo 4º, a gente tem os horários de funcionamento dessas atividades, então, comerciais, conforme os bairros. Das 8 às 16 horas, as atividades que ficam nos bairros Vila Portes, Jardim Central e Vila Brasília. Só corrigindo, Salete, é entre a Vila Portes, Jardim Central e Vila Brasília, não a região. É verdade. Isso, Seja, não são só nessas 13, entre esses bairros. Das 10 às 18 horas, a região compreendida, então, a região central, entre Vila Yolanda, Jardim América e Vila Maracanã. Das 12 às 20 horas, localizados no interior de shopping centers, supermercados e galerias. Só deixando muito claro, quando nós estamos estabelecendo, o decreto estabelece isso, para não ter dúvida sobre o que é serviço e o que nós estamos autorizando com esse funcionamento aqui de 30%. Nós estamos autorizando esse funcionamento de 30%, são o comércio varejista e atacadista. O que é o comércio varejista? É todo aquele comércio que é caracterizado com venda de um produto. Isso. Ou seja, a pessoa vendeu para um consumidor direto no balcão, ele não precisa trabalhar por agendamento, ele precisa apenas controlar os 30% da capacidade de público no seu interior. E comércio atacadista é aquele comércio que uma empresa vende um produto para outra empresa. Nós estamos falando aqui de comércio de produtos, não é serviço. Serviço, todos os que nós são autorizados a funcionar por agendamento e atendimento individualizado. Isso. E aí, aqui nesse artigo ainda, as concessionárias de veículo que fazem test drive, é importante deixar claro que vai ficar limitado 2 pessoas dentro do veículo e será necessário fazer a higienização em cada teste. E, gente, para clarear dúvidas, por exemplo, no decreto anterior estavam no atendimento agendado com materiais de construção, lojas de autopeça, bicicletarias, outras coisas desse tipo. Como elas são comércio varejista, elas passaram a ser integrados nessa regra geral do comércio varejista. Isso. Então, para não ter dúvidas, comércio de material de construção, lojas de autopeça e coisas similares, lojas de peças para refrigeração, coisas desse tipo, como todo comércio varejista, tudo caracteriza comércio de algum tipo de produto, poderá e estará autorizado a funcionar nessas condições do decreto 28055, seção número 3. Isso, porque assim, pega uma bicicletaria, por exemplo,
ele vai ter o comércio de bicicletas, mas normalmente tem junto a parte da manutenção, do conserto da bicicleta. Então, por ser uma atividade, um comércio varejista junto com o serviço, então ela segue a regra do comércio varejista. Aí na seção 4 são os serviços e atividades comerciais que terão um regramento específico. Ou seja, cada atividade tem, além das regras gerais, tem algumas regras que valem só para eles. Isso, e aí aqui são várias atividades que não estavam contempladas, que estão aqui já com um novo regramento. O transporte coletivo urbano municipal, que já estava lá no outro, né, Bobato? Porém, aqui ele vem com uma frota maior. Ele apresentou, acho que a gente podia ler artigo por artigo assim. O transporte urbano municipal de passageiros, ele passará a operar com a tabela de horários de sábado, com limitação de horários no número de assentos disponíveis. O que significa isso? Que o transporte coletivo passará a funcionar a partir de quarta-feira com metade da frota normal. A frota normal é de 130 ônibus, mais ou menos, e o transporte coletivo passará a circular com 75 ônibus, que é a escala que regularmente funciona no sábado, podendo ser ampliado essa escala de horários de acordo com a necessidade dos serviços chamados assistenciais públicos e privados. Isso. Outra novidade são as instituições bancárias, que poderão atender com limitação de acesso a 30% de sua capacidade no atendimento, ou seja, a mesma regra das atividades comerciais. O shopping center, que é o grande questionamento, por que decidimos autorizar a abertura do shopping center? Porque nós, com várias reuniões que nós tivemos com a equipe técnica, com o próprio setor do shopping center, chegamos à conclusão que é possível sim manter um controle de acesso das pessoas. Os shoppings serão responsabilizados por isso. Nos apresentaram um plano de contenção, e esse plano de contenção nós estamos resumindo aqui com várias regras que ficaram só para eles. Primeira situação, o horário de funcionamento das lojas é das 12 às 20 horas. Isso. Continue isso, Alex. O distanciamento de 2 metros, então, entre as mesas na praça de alimentação e redução de 50% da quantidade ali de número de cadeiras, tá? A administração do shopping deve promover o controle de temperatura na entrada dos clientes, né? Ou seja, haverá uma barreira sanitária na entrada dos shoppings. Isso. E aí, se houver algum cliente que seja detectado alguma alteração, eles vão entrar em contato com os serviços assistenciais do município para fazer o encaminhamento correto desse cliente. Assim como os playgrounds não poderão ser utilizados nos shopping centers. Brinquedos infantis também não. A higienização das cancelas, de todos os equipamentos de entrada dos veículos, corrimão, guarda-corpo, incluindo escadas rolantes. E disponibilização de álcool gel em diversos pontos do shopping. Outra novidade é a volta do Terminal Rodoviário Internacional de Passageiros. E só para explicar esse ponto também, ele tem a ver com o nosso controle de acesso, o controle de chegada de pessoas em Foz do Iguaçu. Nós concluímos, através de uma pesquisa, que apesar do fechamento do terminal rodoviário, estavam chegando ônibus em Foz do Iguaçu de maneira desordenada e estacionando e utilizando como local de desembarque de passageiros as empresas de ônibus. Ou seja, como a NTT não proibiu a circulação de ônibus, continuavam algumas viagens sendo feitas para Foz do Iguaçu. Então, chegamos à conclusão que a melhor alternativa era reabrir o terminal rodoviário, implantando, entre outras situações, uma barreira sanitária para controle da chegada de todas as pessoas, e com isso nós temos convicção de que nós vamos controlar melhor a chegada das pessoas de fora em Foz do Iguaçu do que está sendo efetuado hoje, além da barreira sanitária na BR-277. Isso. E aí o acesso, então, limitado a 30%, né? Isso. De pessoas. Também vai ter medição de temperatura, todo esse monitoramento. E os assentos de espera só poderão ser ocupados no máximo também em 30%, mantendo toda a regra de distanciamento. Aí uma outra novidade, né? São os food trucks e trailers de alimentos que poderão funcionar para retirada no local, ou seja, proibido o consumo no local
Anteriormente só estava liberado para teleentrega, então nós passamos a permitir que, em caso de venda para retirada do local, também pode. Isso, mas fica proibido o consumo no local. Consumo no porque local. o que a gente precisa é evitar aglomeração. Outra novidade, uma reivindicação que nós resolvemos atender a partir de uma avaliação de algumas necessidades que a cidade tem. Nós somos uma cidade cercada por rio. Não é natural que a cidade cercada por rio e pelos lagos fique sem acesso a esses rios e esses lagos. Então nós vamos autorizar a partir de agora que os clubes náuticos permitam acesso de barcos para navegação com no máximo 4 pessoas a bordo. Isso. E a retomada da coleta de resíduos recicláveis ocorrerá porta a porta, que o programa de coleta de resíduos do município será retomado a partir do dia 27 de abril, ou seja, da próxima segunda-feira, com regras a serem definidas em ato próprio que estão sendo concluídas pela Secretaria de Meio Ambiente. Então, a partir do dia 27 de abril, teremos de volta o serviço de coleta seletiva, que ajudará muito o município aí nesse combate à dengue e outras atividades que precisam ser combatidas, precisam ser mantidas na cidade, além da questão do emprego e de renda da cidade. As atividades religiosas, elas entraram aqui, mas estão mantidas a regra de 50%, a regra que já estava. Outra novidade é o serviço de call center, que também não estava autorizado e que funcionará com estações de trabalho isoladas entre si, com 50% de sua capacidade operacional, mantendo, claro, o distanciamento mínimo entre as estações de trabalho. Os estacionamentos privados, né, sem vínculo com estabelecimentos específicos, funcionarão das 8 às 18 horas e terão o controle de acesso com ticket descartável. Ou seja, não poderão fazer o acesso com aqueles cartões que são compartilhados. Isso. Assim, as atividades de óticas serão exercidas nas regras do comércio varejista, porque aqui também entra a questão do comércio varejista de óculos, junto com a questão de agendamento para outros serviços de ótica. Então, vai seguir a regra de comércio varejista. Os restaurantes e lanchonetes que estavam somente autorizados a funcionar estabelecer com a regra de distanciamento mínimo de mesas, de 2 metros entre as mesas, e nos casos do buffet de self-service, que deveria manter um funcionário exclusivo à vantagem do prato, nós incluímos aqui algumas regras a mais que pedimos aos proprietários de restaurantes e lanchonetes que prestem atenção. Ou seja, além dessas regras, já estava específico no decreto anterior, manter os talheres embalados individualmente. Não será mais aceito talheres à disposição das pessoas que vão manusear esses talheres sem o devido cuidado. Intensificar a higienização dos cardápios e galeteiros. Não oferecer produtos para degustação. Não disponibilizar garrafas térmicas, colheres para café e chá e outros utensílios em balcões de café e sobremesa. Realizar a higienização das mesas antes e após a utilização. E, caso tenha espaço para a criança, mantê-los fechados. Isso. E aí, agora a gente vem com mais uma novidade e uma reivindicação, que são as atividades de academias, de ginástica, musculação, crossfit, dança, natação e hidroginástica. Elas poderão funcionar por agendamento ou escalonamento de horários, com a capacidade de público de 30%, além de algumas regras específicas para essas atividades aqui. A entrada única, controle de higienização no acesso, uso de máscaras durante a execução das atividades, com exceção da natação e hidroginástica, aulas treino de no máximo 45 minutos individualizadas ou coletivas, restritas à regra de distanciamento. Porque as aulas passam a ter 45 minutos? Porque será necessário esses outros 15 minutos para fazer toda a higienização do ambiente para a próxima turma que entra para o treino. Disponibilização de recipientes com álcool em cada um dos aparelhos que serão utilizados. Esses terão que ser limpos antes do uso e após o uso. Interdição de duchas e vestiário, com exceção para as atividades de natação e hidroginástica.
No caso de natação e hidroginástica, permitir a utilização do vestiário apenas na saída e apenas um aluno por raia em posições opostas, justamente para evitar o distanciamento de 2 metros. Então, normalmente são 2 alunos por raia. Para garantir o distanciamento de 2 metros. Isso, para garantir o distanciamento de 2 metros. Normalmente, as academias trabalham com 2 alunos por raia. Neste caso aqui, a partir de agora, trabalhará com apenas um aluno por raia e em posições opostas para evitar o contato entre esses alunos. O distanciamento mínimo dos equipamentos terá que ser de 2 metros, o mínimo. E nas aulas que envolvam circuitos, os alunos não poderão compartilhar equipamentos e aparelhos. Aqui bastante nas aulas de CrossFit. Vedado aulas e atividades que envolvam contato físico entre os alunos e entre alunos e professores. E uma recomendação que sejam atendidas as pessoas na faixa etária de 14 a 60 anos. E, claro, para que tudo isso seja possível, continuamos com a imposição de que as empresas devem assinar o termo de responsabilidade sanitária que terão que estar protocolados até o dia 24 de abril de 2020. As demais regras estavam mantidas, as chamadas regras gerais estão todas mantidas. Tem uma regra nova que nós incluímos no artigo 15, a partir de alguns estudos das nossas equipes técnicas, que além do distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas, passa a ser obrigatório instalar adesivos de chão orientativos sobre o espaçamento e eventuais filas, desativar secadores de mãos em banheiros e lavabos, manter portas de entradas abertas para a circulação do ar, nos sanitários controlar o acesso de pessoas, disponibilizar a utilização de papel toalhas e álcool em gel, impedir o uso de bebedouros com esguicho de pressão, nos estacionamentos utilizar artigos descartáveis, manter acesso restrito aos elevadores apenas para pessoas com deficiências, gestantes e idosos com limite de uma pessoa e higienização de cada uso. São regras que estavam... Outra regra que nós estabelecemos aqui é que, no caso das autoescolas, todos os veículos utilizados para transporte de passageiro e ou alunos de autoescolas deverão ser higienizados a cada viagem. Assim como os veículos utilizados para transporte de passageiros. Exatamente. Das atividades proibidas, se mantiveram todas as atividades proibidas que não estão citadas aqui, ou seja, se mantém as atividades de academias que envolvem lutas e danças de contato físico, bares, cinemas, museus, teatros, clubes, associações recreativas, áreas comuns, piscinas e academias em condomínios, discoteca, danceteria, salões de dança, casas noturnas e shows de eventos, comércio de tabacaria, inclusive de consumo no local, feiras livres de qualquer natureza, serviço de organização de feiras, congressos e exposição em festas, meios de hospedagem, incluindo resort, hotéis, hostels, pousadas, albergues, dentre outros, exceto aquele com hóspedes residentes. Incluímos também os que forem contratados pelo município para atendimento das necessidades de enfrentamento à Covid-2019. Festas de qualquer natureza, utilização de playgrounds, praças esportivas, ginásios, campos de futebol públicos, privados e academias ao ar livre, realização de qualquer tipo de eventos e atividades em locais fechados ou abertos de aglomeração, ou seja, tudo isso está proibido. Se mantém proibido, aliás. Quando nós falamos de retomada gradativa, não significa que tudo pode. Mantém-se a suspensão do calendário escolar, a suspensão das aulas em escolas públicas e privadas, mantém-se a suspensão de cirurgias eletivas, as visitas ao zoológico Nosso Guarani e terminal turístico de Três Lagoas. Das medidas excepcionais também continuamos com as mesmas regras, que são as regras de serviço do município. Das penalidades aplicáveis, as multas continuam as mesmas. As medidas de âmbito no Poder Executivo também. A única alteração dos critérios de avaliação. A partir do artigo 49, no capítulo 6, existe uma novidade nesse decreto que não estava nos anteriores, que são os critérios para a reavaliação dessas medidas. Foi um compromisso assumido pelo prefeito,
que foi elaborado pelo Grupo de Trabalho de Avaliação Epidemiológica Assistencial do Comitê de Crise para Enfrentamento da Covid-19 em Foz do Iguaçu. E como nós dissemos aqui no início da live com a diretora de Vigilância em Saúde, a Carmen Cito, esses índices serão levados em conta três critérios: a taxa de ocupação dos leitos destinados à Covid-19, o número de casos confirmados em Foz do Iguaçu e a taxa de letalidade da Covid-19 superior a 4,5%. Cada um desses índices, quando forem atingidos, obrigarão o município a tomar outro tipo de ação. Nós vamos tornar isso público diariamente, transparente, para que as pessoas acompanhem tudo que está sendo, todos esses índices diariamente, e possam entender que a responsabilidade é coletiva, ou seja, um índice desse pode mudar pela simples irresponsabilidade de uma pessoa. Então nós apelamos aos empresários, apelamos aos consumidores. Se nós quisermos continuar nesse processo gradativo de abertura do comércio, de abertura da atividade econômica, é necessário que esses índices não sejam atingidos. Então, gente, nós vamos a cada dia tornar público esses índices, e com os índices se tornando público, nós vamos avisando: olha, estamos chegando perto, olha, precisamos recuar em tal lugar. E essa talvez seja a grande novidade desse decreto, né, Salete? Que com isso nós podemos informar claramente as pessoas e acabar com aquele processo da atenção. O que está acontecendo no município é exatamente isso. Isso. Então, assim, o que a gente pede para todos é esses cuidados com o outro mesmo. Agora, enquanto eu estava vindo para cá, eu vi diversas pessoas fazendo atividades físicas, voltando do trabalho e andando sem máscara. E pessoas juntas, conversando. Então, assim, tenha determinação. Que está claro aqui o uso de máscara em espaços públicos, em estabelecimentos, para adentrar em estabelecimentos. E as pessoas, infelizmente, muitas vezes, elas acabam não tendo a consciência de que elas precisam cuidar delas mesmas e cuidar dos outros. Pois muitas vezes a pessoa ela tem um quadro de saúde saudável, mas essa pessoa tem um pai, tem uma mãe, tem alguém que possa ter uma outra dificuldade na sua saúde, que possa ficar comprometida por conta de alguém que acabou levando o vírus para dentro de casa, e essa pessoa estava assintomática e acabou levando o vírus. Então, o que a gente pede é cuidado, gente. E assim, não é o fato das atividades estarem liberadas que a gente não pode continuar fazendo o trabalho de televenda, de teleentrega, para evitar o máximo o contato com as pessoas. Então, está sendo feitas essas medidas de flexibilização para que o comércio possa devagarinho voltar e os serviços, mas assim, acima de tudo, cada um de nós, cidadãos iguaçuenses, temos que ter consciência que nós precisamos cuidar, cada um cuidar de si e cuidar do outro, para que a gente possa passar esse momento de crise o mais rápido possível e que a gente possa voltar à normalidade tão esperada e ansiada por todos. Para isso, é preciso que cada um faça a sua parte. E cada um fazer a sua parte é cuidar de si e cuidar do outro. Cuidar o que toca, cuidar com a higienização, cuidar com o uso de máscara, porque eu posso estar assintomática e, de repente, passando aqui o vírus para o meu amigo, e aí, de repente, ele vai apresentar problemas de saúde que eu não apresentei. Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Se colocar no lugar do outro e cuidar do outro acima de tudo. Gente, a Prefeitura está fazendo a sua parte. O governo municipal está fazendo a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, agora é impossível a Prefeitura cuidar de todos ao mesmo tempo. É impossível a Prefeitura fiscalizar todos ao mesmo tempo. Ou temos consciência da gravidade da situação em que vivemos. Mas a cidade está tranquila, a cidade só tem 3 casos internados, a cidade não teve nenhuma morte. Para continuarmos não tendo nenhuma morte, para continuarmos em situação tranquila, é preciso que cada um faça a sua parte. Se nós estamos tranquilos, é porque todos nós fizemos a nossa parte corretamente até agora. O município investiu, o hospital se estruturou, as equipes estão prontas,
as pessoas se cuidaram, ou seja, nós estamos cuidando da nossa cidade. Agora, isso não tem inércia, ou seja, se acharmos que o vírus não virá por inércia, ele não veio até agora, ele não virá, ele virá. E se nós não tomarmos cuidado, ele virá de uma maneira descontrolada que poderá transformar a cidade num caos. Veja bem o que está acontecendo em Manaus, está acontecendo em Fortaleza, que está acontecendo em Recife. O povo dizia que eram problemas do mundo, mas porque aqui é calor, não virá o vírus. Eu estou falando de 3 cidades quentes, sim, que perderam completamente o controle do vírus, ou seja, estão com UTIs lotados, hospitais lotados, gente nos corredores, gente morrendo, gente sofrendo, famílias sofrendo. Veja o estado que está São Paulo. Veja o número de casos do nosso país. De ontem para hoje morreram 383 pessoas no Brasil de Covid-19. Isso não é brincadeira. Isso também, o vírus poderá e chegará aqui em Foz do Iguaçu. A intensidade com que ele chegará depende de cada um de nós. Então vamos convidar de novo a cada um fazer a sua parte, não jogar a responsabilidade somente na prefeitura, porque a prefeitura sozinha não conseguirá cuidar de todos e de todas ao mesmo tempo. É preciso que cada um faça a sua parte, cada um cuide dos seus, de si mesmo, dos próximos, de quem conhece e de quem não conhece. Então, gente, dito isso, eu quero agradecer imensamente a audiência de vocês e informar que amanhã estaremos aqui para responder as perguntas sobre o decreto, porque o decreto foi publicado agora há pouco, esperamos que as pessoas leiam, reflitam, entendam, e amanhã viremos aqui especificamente para tratar de questões relacionadas ao decreto, responder as perguntas. O decreto está na página da Prefeitura, pmfi.pr.gov.br. Cliquem lá, tem um ícone escrito Diário Oficial, apertem no Diário Oficial, é o Diário Oficial de hoje, do dia 20 de abril de 2020, e com esse diário, clicando no Diário Oficial, vocês vão tomar conhecimento, conseguir ler, fazer toda a leitura do decreto, e se tiverem dúvidas, amanhã estaremos aqui para esclarecer. Obrigado, Salete, obrigado, Carmencita, obrigado, Rafael, obrigado, Nereu, Digão, Tiago e todo mundo. Obrigado, Zilma. Temos todos uma bela semana, descansem hoje, fiquem todo mundo em paz. Obrigado. A Prefeitura de Foz do Iguaçu está dando mais um importante passo no enfrentamento ao coronavírus. A partir de agora, está autorizando o retorno monitorado das atividades comerciais da cidade, mas é preciso lembrar das principais regras. Primeiro, mantenha o distanciamento social, evite beijos, abraços e apertos de mão. Segundo, não formar aglomerações. Mantenha sempre os ambientes ventilados com portas e janelas abertas. Terceiro, lave sempre as mãos com água e sabão ou, quando não for possível, utilize álcool em gel. Outra regra importante é que o uso de máscaras ainda é obrigatório. Recomendamos que idosos com mais de 60 anos e crianças menores de 14 anos não frequentem o comércio. E o mais importante, somente saia de casa se for necessário. Foz do Iguaçu se preparou para enfrentar a Covid-19, mas você ainda precisa seguir fazendo a sua parte. Juntos iremos superar esse momento. Prefeitura de Foz do Iguaçu. Agora todos cuidam de todos. Enquanto milhares de profissionais da saúde trabalham para salvar vidas, a nossa orientação é para que todos fiquem em casa. Fiquem em casa, Foz! Mas nós sabemos que isso não é fácil. Nessa hora, muita gente precisa de ajuda. A Prefeitura de Foz já está fazendo a sua parte. E você também pode ajudar. Doe alimentos no batalhão do Exército para que eles cheguem a quem realmente precisa. A sua solidariedade pode ajudar a salvar vidas. Prefeitura de Foz do Iguaçu. Olá, meu nome é a doutora Samela, eu trabalho aqui na triagem do coronavírus no Hospital Municipal. Nós estamos trabalhando aqui para vocês ficarem em casa. Queria reforçar, se vocês tivessem um resfriado leve, fiquem em casa. Ou, caso de dúvida, entre em contato com o plantão coronavírus. O número está disponível na internet. Qualquer dúvida, eles vão entrar em contato com vocês também. #Fique em casa, Foz. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz.